Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com uma mulher que sabe muito bem onde pisa. Não à toa, ela é presidente da maior empresa de revestimentos cerâmicos do Nordeste. Aqui ao meu lado, Ana Lúcia Mota, que conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. E o Influenciadores está de volta recebendo hoje uma mulher que trocou o trabalho numa companhia telefônica por um convite para trabalhar numa empresa de material de construção. Formada em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, ela teve 3 filhos, superou a perda do marido e hoje preside uma empresa que é referência no mercado de revestimentos cerâmicos há quase 30 anos. Aqui ao meu lado, Ana Lúcia Mota, presidente da Cerbrais, as Cerâmicas do Brasil. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem, é um prazer e obrigada pelo convite. Como é presidir uma empresa que é referência, que é exemplo no ramo em que atua? Foi um processo longo, um aprendizado para nós chegarmos a esse ponto. Agora, o que eu com certeza devo admitir é que isso é fruto de um trabalho de equipe. Sem uma boa equipe, você não consegue. A senhora, então, atribui todo esse sucesso a uma equipe. O que é equipe para a senhora? Equipe são os colaboradores, né? Se você respeita os colaboradores, você obtém respeito deles também. E daí, isso faz toda a diferença. Desde 2002, eu dizia para eles, no dia que essa fábrica der lucro, porque nós passamos muitas dificuldades, nós chegamos a atrasar salários, a gente adiantava a cesta básica para poder compensá-los. E eu dizia para eles, no dia que der lucro, vocês vão ter participação nos lucros. Desde 2002, os funcionários da Cerbrais têm participação nos lucros. A chamada PL, mesmo com a crise, eles não deixaram de receber. Ou seja, dona Lúcia, muitas vezes as pessoas veem apenas a parte boa, digamos assim, da história da empresa, de sucesso, mas as dificuldades existem. Não foram muitas, muitas mesmo. No início. E foram essas dificuldades que, de certa forma, serviram de combustível para o crescimento? Foi, com certeza. Isso nos torna mais forte. Agora, a senhora preside hoje uma empresa que tem como principal produto os revestimentos cerâmicos. Mas foi em Geografia que a senhora se formou, certo? Foi. Eu me formei em Geografia e trabalhei, ainda estudante de Geografia, meu primeiro emprego foi no DAE. Meu irmão era engenheiro e foi trabalhar no DAE, era formado... Explica para quem está em casa, dona Ana Lúcia, o que é o DAE? DAE é Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem. Hoje é o DER, né? Que é o Departamento de Estrada de Rodagem, que é um órgão, do Ceará, do um órgão do Estado. governo do Estado. Então, meu irmão foi trabalhar como engenheiro e soube que ia ter um concurso para secretária e me avisou. E eu me inscrevi e passei. Então, eu fui, primeiramente, eu fui secretária, né? Posteriormente, ele foi para a Teleceará, também soube que ia haver um concurso e me avisou, também fiz o concurso e aí passei a trabalhar na Teleceará. Durante algum tempo, até o meu marido ficava insistindo, ele tinha loja de material de construção, para que eu saísse da Teleceará para trabalhar com ele. E eu acabei cedendo, apesar de gostar do trabalho que eu fazia. Na época eu vendia telefone. A senhora vendia telefone? Vendia telefone. Agora, assim, quem está em casa deve estar curioso, porque a senhora se formou em Geografia. Hoje, por exemplo, a senhora poderia estar lecionando Geografia. Poderia, inclusive eu tenho um discurso sobre lecionar, sobre professores. Eu falo isso sempre, que eu considero que os professores deveriam ganhar os maiores salários do país, porque a educação faz toda a diferença. E o nosso governador está de parabéns, porque a educação no Ceará está sendo exemplo para o Brasil. Então a senhora não chegou a ter nenhuma experiência na área da geografia? Não,
não cheguei a ter nenhuma experiência. A vida, quer dizer, os caminhos que me levaram a outros desafios. Por exemplo, quando eu saí da Telecirá, eu gosto de contar isso, sim, porque isso serve como exemplo, né? Que aqui claro, são os influenciadores, né? Claro, fique à então, vontade. Quando meu marido insistia, eu fui pedir demissão, Antes de eu pedir demissão, eu fui aconselhado por colegas de trabalho para pedir que eles me demitissem, porque eu ia receber um valor muito maior, né? Como meu irmão tinha trabalhado lá e a diretoria conhecia, então poderia ser que eu conseguisse, né? Que eles me demitissem. Mas eu não tentei isso. Eu disse, não, eu não vou fazer isso. Só eu que quero sair, eu não acho isso justo. Eu vou pedir demissão. E pedi demissão. Pasme, foi a minha sorte. Porque eu fui trabalhar com meu marido e as coisas, a situação da firma, com pouco tempo, ficou uma situação crítica, né? Sim. Em questão de salário e tudo. Então, eu tive que voltar para a Telecirá. Pedi para ser reenquadrada, né? E aí, disseram que eu fizesse um ofício, eu fiz um ofício, e o diretor disse que tratava-se realmente de uma excelente funcionária. Por ter voltado para a Telecirá, houve um concurso interno para programador. Isso fez a diferença na minha vida total, na fábrica, inclusive. Houve um concurso interno para programador, então eram 80 candidatos, era teste psicotécnico. E como eu sou formada em geografia, a geografia serviu, porque Ele ajudou. Por causa da estatística. Na realidade, eu uso muito o que eu aprendi na faculdade, né? E aí eu acho faculdade importante você fazer, mesmo que você não siga a carreira, mas ela vai servir para você, em algum momento vai servir. Vale dar uma base. Dá uma base. Então, eu fiz o concurso, era teste psicotécnico que eu passei. E aí, 12 candidatos, e depois mais teste, eu fiquei entre os 6. Então, ficamos trabalhando e aprendendo. O nosso trabalho era uma aprendizagem informática, né? Os professores eram os próprios analistas de sistema da Telecirá. E daí eu fui programadora durante algum tempo, até meu marido ficar insistindo de novo para eu trabalhar com ele. Então eu saí da Telecirá e fui trabalhar com meu marido. E ele era muito empreendedor. Eu até digo que se não fosse ele, a Cerbrais não existiria, porque ele fundou a Cerbrais. Em 90, foi a primeira fábrica no Distrito Industrial 3, já com gás natural, já usando gás natural, né? A queima era com gás natural. E em 90 ele fundou, em 91 ele começou a produzir 120 mil metros por mês, em 93 ele fez a primeira ampliação. E nesse espaço de tempo, eu trabalhando com ele, ele virava para mim e dizia, Ana, tu é dona também. E eu dizia, eu não nasci para ser dona, eu nasci para ser empregada. Agora, falando em ser empregada, com certeza quem está em casa, tenho certeza disso, tem muita gente nesse momento saudosa quando a senhora fala da Telecirá, da saudosa Telecirá. Qual foi a importância dessa passagem, dessa experiência que a senhora teve na antiga Companhia Telefônica do Ceará? Não, era um orgulho muito grande para mim trabalhar na Telecirá, porque a Telecirá era considerada a melhor tele do Brasil, na época. Era administrada pelo Fernando Borges Moreira Monteiro. E era um exemplo, ele fez uma excelente administração. Isso dava um orgulho muito grande para os funcionários, né? E era uma empresa assim, que valorizava os funcionários. Só o fato de ter feito um concurso interno, isso aí já fez toda a diferença, né? Aproveitando, quer dizer, isso já foi um exemplo para mim, aproveitando os próprios colaboradores. Ele não chamou pessoas externas, né? Aproveitou o que ele tinha, né? Como se deve fazer, né? Isso aí serviu como exemplo para eu fazer isso na fábrica. Fez diferença passar pela Telecirá? Fez, porque o aprendizado que eu tive lá, inclusive a informática, quando meu marido morreu, que eu assumi a fábrica, a informática foi fundamental para administrar a fábrica. Até hoje, faz toda a diferença. Sabe, eu tenho porque você prestar atenção nos números, é impressionante, você não tem ideia do que aconteceu. Eu coloco numa planilha
Sim, porque também houve um caso agora, esse foi interessante. Quando eu trabalhei com meu marido, ainda na loja de material de construção, que eu voltei a trabalhar com ele na loja de material, uma vez a gente teve uma discussão sobre o trabalho, eu sugeri algo, ele não aceitou, e eu insisti, ele disse, eu não sei o que é que você está fazendo aqui. Eu falei, eu também não sei. Aí eu saí de lá, me matriculei no mesmo dia, matriculei na Sigma, uma escola de informática, sim, né? Porque estava muito defasado aquilo que eu tinha aprendido. Então eu passei um ano, né? No momento que meus filhos estavam no colégio, eu estava estudando informática. E aí quer dizer, foi fundamental para mim, quando meu marido morreu, eu assumi a fábrica e usar as informações em planilhas, que isso me dava uma noção do que estava acontecendo. Então, eu fazia o faturamento a média dia e a produção a média dia. E aí eu observava e fazia planilhas, né, e fazia gráficos. E eu observava que no primeiro semestre o faturamento diminuía, caía. E no segundo semestre o faturamento aumentava. Em novembro sempre era um mês que se vendia mais. Aí eu comecei a observar que na produção acontecia a mesma coisa. Estava acontecendo a mesma coisa. A produção caía no primeiro semestre e no segundo semestre melhorava. Aí eu não entendi como a produção, por quê? Chamei o gerente industrial. Por que a produção cai no primeiro semestre? Dona Ana, é argila molhada. Aí eu disse, eu vou pedir à pessoa que transporta argila para trazer o dobro no segundo semestre. Porque na época nós não tínhamos galpões ainda para armazenar argila na mina, né? Então eu fui falar com o transportador. Na época nós não estávamos pagando o transportador em dia, mas eu fui fazer. Aí meu filho, que é o financeiro, dizia assim, mamãe, quando o meu marido morreu, meu filho já trabalhava comigo. E aí ele disse, mamãe, isso é uma proposta indecente. Foi na época daquele filme, Proposta Indecente. Aí eu digo, meu filho, eu aprendi com o chefe meu na Teleceará, que pedir é um direito inalienável do ser humano. O presidente da Teleceará, não, do DAE, era o doutor Milton de Castro Silva que falou isso para mim. Porque o presidente do DAE proibiu o funcionário de pedir a sucata. Aí ele falou, pedir é um direito inalienável. Eu posso pedir o Palácio da Alvorada, o presidente dá se quiser, mas o direito eu tenho de pedir. Pode, né? Pedir pode. Aí eu disse, eu vou pedir. Seu Chaguinha era o cara do transporte da argila. O senhor é meu parceiro, não é? Se eu crescer, o senhor cresce também, não é isso? Disse, dona Ana, dá para o senhor trazer o dobro no segundo semestre? O do mês eu pago no mês. Aquilo que o senhor trouxer a mais, eu vou pagar em janeiro. Se trouxer em julho, eu pago em janeiro. E assim por diante. Ele topou na hora. Sabe o que foi que aconteceu? O máximo que a cerâmica dava, a produção, era 260 mil metros mês. No ano seguinte, em 2002, deu 280 mil. Você já imaginou que é 20 mil a mais, sem você investir? No outro ano, no ano de 2002, nós já saímos do vermelho no meio do ano. Capital de giro. No ano seguinte, nós chegamos a 290 mil. Em 2003, nós chegamos a 300 mil metros, 40 mil metros a mais por causa dessa atitude, por causa da informática, porque eu prestei atenção nos números. E isso deu um norte para tomar uma atitude e fazer toda a diferença. E aí, a Cerbrais foi fundada em 1990. Foi. E a senhora já falou aqui, já se referiu a esse assunto. Como é que foi superar a perda do seu marido? Foi um divisor de águas para o negócio? Foi dificílimo porque foi de repente, foi um infarto fulminante. Então não deu tempo da gente se preparar, né? Porque quando a pessoa adoece, passa o tempo doente, aí as coisas... Há um período de preparação, mas não houve, foi assim abrupto. Então eu me vi, eu me reuni com os funcionários, né? Porque lá não para a fábrica por causa do gás, dia e noite, feriado, sabe? Então eu me reuni com eles 6 horas da manhã para pegar um turno, 2 horas da tarde, né? E aí eu dizia para eles, eu não vou abandonar vocês, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou continuar o sonho do meu marido. Isso em 94? Isso assim que ele morreu. Assim que ele morreu, eu fui chorando ainda muito, mas eu fui para a fábrica e eu assumi.
logo que ele morreu. E dizia isso para os funcionários: eu vou continuar porque esse era o sonho do meu marido. E eu vou continuar. E peço que vocês me ajudem, né? E daí foi um processo dificílimo, para você ter ideia, ele morreu em 94, porque é isso que eu digo. Imagine uma presidência da República, um governo, imagine um Estado. Numa fábrica, eu demorei de 94 a 2000. 2000 foi o período pior. E 2002 foi que deu um alento. Deu uma respirada. Uma respirada. Quer dizer, quantos anos depois, né? Mas aquele 6 momento, anos depois. Aquele momento de superar a perda dele, continuar cuidando da própria família e do negócio da família, é até hoje o maior momento de superação pessoal da senhora? Foi, com certeza. Inclusive, eu tive muito apoio dos filhos, né? Até porque eu me ausentei, né? Eu ficava trabalhando diariamente, porque antes, a minha filha caçula tinha só 14 anos quando ele morreu. Mas eles me deram um apoio impressionante, sabe? E esse apoio até hoje, porque eles 3 trabalham comigo e hoje eles estão, profissionalmente falando, estão melhores do que eu. Eu tenho certeza disso. E tem orgulho. E tenho orgulho, muito orgulho disso. Ana Lúcia Mota, presidente da Cerâmicas do Brasil, continua conversando conosco aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.